Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu cheguei no resultado dessa make aqui usando somente produtos MAC. Essa marca que ela é muito consolidada aí no mercado de beleza, além de ter conquistado muitos corações assim como o meu, e por isso ela merece um vídeo totalmente dedicado a ela com o resultado dessa maquiagem usando somente produtos da marca. Agora, bora lá conferir como eu cheguei nesse resultado. Então vamos começar essa pele com um primer e eu vou usar esse sérum da marca que também pode ser usado como primer. Ele se chama Hyper Real Serumizer e ele tem uma textura maravilhosa, gente. Ele até é um pouco difícil de você parar de aplicar. A gente tem que ter cuidado na hora de pegar o produto da embalagem, porque senão você acaba colocando além da conta. Além de leve e confortável, também entrega, olha, uma radiância que deixa a pele super preparada para sua make. E de base nós vamos de Studio Fix, que é a tradicional base da marca que foi reformulada há pouco tempo, e essa daqui inclui agora SPF 15. A minha cor é a NC27, que inclusive ela fica muito boa com o tom da minha pele que se encontra nesse momento. E na reformulação dessa base também tem outra novidade que foi o Pump. A embalagem original não tinha, inclusive eu nunca comprei a fórmula original. Primeiro por conta da ausência do pump, que acaba trazendo uma bagunça na hora de você tirar o produto da embalagem. E segundo porque quando eu tive contato com o produto, eu senti o cheiro bem forte de química nele. E isso não me agradou, eu preferi deixar passar até que quando eles decidiram relançar a base com todas essas novidades, aí sim eu me interessei, fui lá e comprei. Base aplicada, agora nós vamos de corretivo e eu trouxe hoje o de acabamento hidratante, que é o Studio Radiance. O meu é na cor NC17 e eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou aplicar esse corretivo por cima da base de acabamento mate. Eu já fiz isso outras vezes, mas com outras marcas, a base de acabamento mate e o corretivo de acabamento luminoso. E deu super certo, vamos ver como é que vai ficar aqui com os produtos da MAC. Esse corretivo eu também tenho numa cor mais escura, que é a NW20, para camuflar. Então, essa cor mais clara eu uso para poder iluminar. Como eu não tenho muitas olheiras para esconder, super funciona usar essa cor sozinha. Eu acabo usando a outra cor mais escura para camuflar, caso eu queira um acabamento de pele bem mais uniforme, e aí sim eu venho com a NW20. Base e corretivo já aplicados, inclusive eu acho que essa duplinha aqui super deu certo, não vejo nenhuma diferença ou nenhuma interferência em relação ao acabamento de cada um desses produtos, então olha, super aprovado fazer essa misturinha. Como eu não vou aplicar mais nenhum produto cremoso de pele daqui pra frente, eu já vou selar e eu vou usar esse pó compacto que é da linha Studio Fix. Essa aqui é a cor C4, que fica ótima pro tom da minha pele. E aí eu vou fazer a aplicação como eu faria com um pó solto. Eu vou pegar essa esponjinha que eu uso só para aplicação de pó. Vou esfregar um pouquinho aqui, olha, na embalagem para tirar o produto. E vou começar aplicando aqui, olha, na região do corretivo. E imediatamente a gente já percebe aqui, olha, a diferença desse lado que já foi selado para esse lado onde o corretivo ainda não foi selado. E apesar dele ser um pó compacto, ele não marca minhas linhas finas se eu fizer a aplicação com essa esponjinha. Com um pincel eu já acho um pouco mais difícil, então eu sempre dou preferência, olha, a vir com essa esponjinha para garantir que essa pele vai ser selada sem craquelar. Daí em seguida eu venho com um pincel grande assim, bem fofo, pego um pouquinho mais de pó, mas não muito, só para tirar qualquer marcação ou excesso de pó, porque a esponja acaba pegando um pouco mais do que o pincel. E aí a gente dá essa polida na pele que já deixa um acabamento perfeito. Agora eu vou aplicar esse spray fixador que tem um tempinho, eu confesso que eu não uso, não me lembro exatamente se dá alguma diferença no acabamento da pele. Ele se chama o Fix Plus Magic Radiance e que inclui vitamina C na sua fórmula. Então, bora lá aplicar. De fato, como diz aqui na embalagem, eu acho que deu um efeito aqui mais radiante, devolveu esse brilho aqui para a pele, mas o mais importante é que não manchou e nem tirou a base do lugar. Bora pro próximo produto, que é esse gelzinho aqui de sobrancelhas da marca. Quem me acompanha aqui há bastante tempo já sabe que em relação à marca MAC, esse é o produto de sobrancelha que eu tô sempre usando. Ele tem um pincel um pouco maior do que costumamos encontrar aí no mercado, então eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa aplicação. Acaba vindo bastante produto aqui no pincel e aí eu faço assim, olha. Vou escovando os pelinhos do meio pro final. Faço isso dos dois lados.
E aí, com a mão bem leve, depois eu volto aqui para o início e preencho os espaços que faltaram, tá vendo? A cor que eu tenho é Sturdy, eu gosto bastante, inclusive, desse tom, mas minha única observação seria mesmo a respeito da embalagem, da escovinha desse produto, que acaba descarregando muita quantidade, então tem que ter mais atenção e mais cuidado na hora de aplicar. Agora vamos de bronzer e eu vou usar um produto que faz um tempinho que eu não uso, inclusive, mesmo fora das câmeras, que é esse aqui. Eu já tenho ele há bastante tempo. Ele é da linha Mineralize Skin Finish e o nome dessa cor Tiki Bronze. Ele tem um fundo bem quentinho, então normalmente eu uso essa cor quando eu quero fazer uma maquiagem de acabamento mais verão, mais quentinho. Só que ele pigmenta muito rápido e a gente tem que ter um pouco de cuidado e leveza na mão na hora de aplicar. Para isso, eu vou usar esse pincel aqui da Real Techniques, que ele tem as cerdas mais macias. E aí, olha, eu pego um pouco do produto aqui, sem exagerar, e vou dando batidinhas assim, olha, bem de leve. E vou descarregando o produto aos poucos, que aí eu consigo mensurar a quantidade e a pigmentação que eu vou querer nessa pele. Fora que esse pincel da Real Techniques, ele ajuda bastante a esfumar bem devagar e de uma forma bem natural, tanto o seu blush quanto o seu bronzer. Ele é muito bom esse pincel. Tá vendo, olha o que eu tô falando pra vocês? Como ficou delicado, sem marcação e bem delicado na pele, olha, também trazendo esse tom dourado que fica muito bonito na época do verão, quando você tá com a pele mais bronzeada. É um bronzer muito bonito da marca. Esse daqui, ele não sai da moda. Inclusive, é um tom que a gente vê bastante por aí, não é novidade. E se eu não me engano, ele continua sendo vendido. É inclusive um dos tons mais vendidos dessa linha Skin Finish. Agora vamos para o blush e eu quero usar blushes que faz tempo que eu não uso. Confesso que eu fiquei ali na dúvida se eu pegava a linha Glow Play, que eu também sou apaixonada por esses blushes. Mas como eu já trouxe eles aqui várias vezes, inclusive eu tenho shorts também desses blushes, trouxe para vocês então dois acabamentos diferentes. Esse aqui é acabamento mate, ele é na cor Melba, e esse aqui é da linha Extra Dimension, que tem um acabamento mais luminoso na cor Hushed Tone. E aí eu vou fazer assim, vou aplicar por baixo o tom mate, vou pegar o mesmo pincel que eu estava aplicando então o bronzer, porque faz essa mistura aqui, olha, dos dois tons, esfumando sem marcar. E aí eu venho primeiro com esse acabamento mate, que ele dá essa coradinha aqui no rosto. E em seguida eu venho com esse aqui da linha Extra Dimension, que vai trazer mais brilho, mais luminosidade aqui pro blush, com esse acabamento luminoso belíssimo. Tava aqui analisando se essa maquiagem precisa ainda de iluminador, mas como eu separei aqui o produto, vamos usar, né? E o iluminador que eu escolhi para essa make de hoje é esse aqui com um acabamento dourado lindíssimo. E ele também é da linha Extra Dimension na cor Whisper of Guilt. Vamos ver se ainda aparece alguma coisa aqui desse iluminador, porque essa pele, olha, ela já tá bem iluminada aqui. Mas pelo menos aqui no nariz, olha, vocês vão perceber. Olha que lindo esse iluminador. É muito a cara do verão esse fundo de cor, vocês concordam? Antes de fazer os olhos, eu já vou para os lábios e eu trouxe esse lápis labial que todo mundo sabe o acabamento, a textura dos lápis da MAC. São de qualidade inquestionável e essa cor que eu tenho é a Mahogany. Mahogany é uma cor que ela combina super para um batom vermelho mais fechado, que é o que a gente vai fazer hoje. Ele é macio na medida certa. Por exemplo, os lápis labiais da Fenty Beauty, eles são muito mais maleáveis. Eles literalmente deslizam no seu lábio, que se você estiver usando um balme hidratante nos lábios, não vai dar muito certo porque pode correr o risco de você sair do contorno dos seus lábios. Já esse lápis da MAC, ele já é mais firme, ele não tem tanta emoliência, mas que te ajuda a ter precisão no traço. Eu recomendo antes desse lápis da MAC você aplicar um balme, tirar o excesso, que ajuda também a deslizar na medida. Que é exatamente o que eu fiz aqui, olha. Deu para perceber que eu tinha hidratado meus lábios antes, tirei o excesso e agora, olha, o lápis ele descarrega o produto e me dá a firmeza necessária para fazer o contorno dos lábios. Prontinho, lábios contornados. E eu confesso que eu nem precisava desse lápis para aplicar o batom que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas como a make é temática, eu queria trazer também um lápis labial da marca. E o batom que eu tô falando para vocês, olha, é esse aqui, da linha Power Kiss, que ele é um batom líquido, só que com acabamento aveludado. Gente, a textura desse batom nos lábios é coisa de outro mundo.
Essa cor que eu tenho aqui é Blurred Kiss. E, gente, quando eu quero sair para fazer aquela maquiagem de bocão vermelho aveludado, é esse batom que eu escolho. Vejam aqui a pigmentação desse produto, olha. Vejam que numa passada ele já descarrega o produto e olha, praticamente pinta já o lábio direto numa passada só. Eu nem preciso voltar com o aplicador aqui na embalagem e trazer mais produtos, senão fica demais. E aí eu uso o aplicador só para fazer o acabamentozinho, caso eu tenha ainda algum espaço para preencher. Eu amo essa linha de batons da marca. Além de pigmentar bem, tem uma duração de quase 24 horas. De fato, se eu sair para jantar, é um batom que facilmente não vai precisar de retoque e nem vai borrar os cantinhos da boca. Ele é perfeito. E agora sim, vamos para os olhos. E a paleta que eu escolhi hoje é essa daqui, lindíssima, com 6 cores. Ela se chama Squall Goals Eyeshadow Palette e ela vem com cores quentinhas que dá pra gente usar também com essa maquiagem que eu fiz hoje. Vou pegar um pincel assim de cerdas mais longas e macias e aí eu vou começar com esse marrom aqui e vou fazer o meu côncavo. Agora com outro pincel de cerdas um pouco mais curtas, eu vou pegar esse marrom aqui mais escuro e eu vou aplicar na minha pálpebra móvel, que já vai dar essa profundidade que a gente busca quando aplica uma sombra marrom. Olha como faz toda a diferença. Agora eu vou pegar essa sombra brilhosa aqui com um dedo e aplicar por toda a pálpebra. Olha que lindo que fica com esse cintilante meio ouro envelhecido. Super combina com o bronzer que aplicamos também, né? Lindíssimo. E aí, para espalhar melhor, eu vou voltar com aquele mesmo pincel que eu apliquei o marrom mais escuro. E aí, olha, eu faço essa bordinha aqui pra ficar tudo mais uniforme. E por último, eu venho com essa sombra aqui mais clarinha, só pra fazer o pontinho de luz, olha, aqui no cantinho interno. E um pouquinho aqui também, olha, embaixo da sobrancelha. E pego esse marrom aqui pra fazer o acabamento dos cílios inferiores. E vamos de delineado também? Faz tempo que eu não faço um delineado aqui, né? Eu vou usar esse delineador da marca, que é na cor Brush Black. É um delineador preto, de canetinha. E eu acho que ele vai ficar, olha, com o toque final que esses olhos precisam. Prontinho, delineado, finalizado. E, gente, não adianta. Um lado nunca vai ficar exatamente igual ao outro. Mas dei o meu melhor aqui e esse delineador da MAC tem uma precisão incrível. As cerdas, elas são perfeitas para descarregar o produto, fazer aquela pontinha bem fininha, onde você não precisa ficar reaplicando, porque aí os riscos são grandes de você errar. Mas agora nós vamos então para o último produto para compor essa make, que é a máscara de cílios. Vocês que me conhecem aqui sabem o quanto eu sou apaixonada pela MAC Stack, só que já tá um pouco cansativo, né? Eu sei. Ela ainda é minha máscara preferida, mas eu trouxe hoje uma máscara da MAC que faz tempo que eu não uso, inclusive. Ela se chama Magic Extension. E eu lembro que o pincel dela não é muito denso, olha, ele é fininho, bem comprido. E eu lembro que eu acabo tendo que aplicar um pouco mais de vezes comparado, por exemplo, com a MAC Stack. E eu acabei de lembrar por que eu quase não uso essa máscara. Porque se você reaplicar muitas vezes, passar esse pincel da máscara, você acaba tendo aquele efeito pata de aranha que ninguém quer. Então, eu fico com bastante cuidado para não chegar a esse ponto e ao mesmo tempo ter aqui, olha, o preenchimento dos cílios na medida. Ela não dá volume nos cílios, mas alonga bastante. E essa foi a make de hoje usando apenas produtos MAC, que é uma marca que está no coração de muita gente que tem aí essa paixão por beleza e maquiagem, assim como eu. E que para muita gente também ela faz parte de uma memória afetiva. Eu compartilho desse sentimento que acaba significando algo além de uma marca de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aqui para mim nos comentários se vocês também têm a MAC como uma memória afetiva na vida de vocês. E se tem algum produto aí dos lançamentos mais recentes da marca que estão na lista de desejo de vocês. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Agradeço a vocês que assistiram até o final. Desejo também uma excelente semana e vejo vocês no próximo domingo. Um beijo e até lá. Tchau!